Olá, meus amigos, meus camaradas, prazer extraordinário estar de volta no nosso canal para mais uma lição, finalmente chegando aí ao final desse trimestre, literalmente, que veio abordando aí, como eu disse na semana passada, sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo. Fizemos até praticamente quase que uma citação de todas as lições, não um resumo, né? Apenas citamos. Mas, finalmente, fechando aqui esse quarto e último trimestre do ano, como disse, vida e ministério do apóstolo Paulo, foi maravilhoso fazermos aqui pautas e aplicações, transcorrermos, né, dentro das lições da Bíblia, tá, dos nossos folhetos de informações, enfim, daqueles que se dedicaram a uma busca em fontes adversas, sempre para procurar melhorar o condicionamento das aplicações para os nossos alunos. Então, hoje a gente fecha tudo que foi falado aqui sobre o apóstolo Paulo, fechando literalmente o ano de 2021 com esta última lição. Aproveito aqui já para desejar a todos os nossos lindos e perfumados amigos e seguidores aqui dos nossos canais, canal EBD Adelve, o canal Pastor J. Silva, obrigado pela companhia de vocês até o presente momento, tá? Continue, o like ainda é importante. E se não são inscritos, continuem se inscrevendo. Tá? Vai ser uma honra em 2022 retornarmos aqui e ter a companhia de vocês conosco. Mas como eu já disse na aula anterior, não será todas as semanas que o pastor José Francisco vai estar aqui. Estaremos dividindo este espaço, tá, com outros professores, a saber, o nosso segundo superintendente na nossa IBD Adelve, o pastor Ricardo, vai estar nos ajudando. E como eu disse, né, quando nós não pudermos fazer isso, a gente resgata aí um professor e coloca ele para fazer com toda a propriedade. O importante é que você vai continuar, tá, tendo aqui todas as semanas sempre uma lição pautada dentro das nossas revistinhas, as quais nós estudamos com toda a propriedade. Bom, para mim foi maravilhoso parafrasear sobre a vida do apóstolo Paulo durante esse percurso, tá? Me sinto grato a Deus, louvo a Ele por isso, por essa oportunidade, agradeço a Deise, ao Ricardo, a toda a mesa, né, que está à frente aí da nossa IBD Adelve. Muito obrigado, beijo no coração de vocês, ao meu estimado pastor presidente. Obrigado, pastor, pela confiança, credibilidade. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Estamos juntos. Amém? Bom, aos meus professores, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de terem tido, né, para comigo, me ouvindo, né, quando puderam. Quando não puderam, eu até entendo. Mas, obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Fica o convite também aqui aos nossos dirigentes, amigos, por favor, o canal EBD Adelve é de vocês. Vem para cá, se inscrevam, fique conosco, vai ser uma honra extraordinária ter vocês. Mas como eu estava dizendo, que o ano de 2022 seja um ano próspero, de grandes bênçãos, conquistas assustadoras para todos vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Mas vamos ao que interessa, né? Nossa lição de hoje, fechando aqui esse quarto e último trimestre, parafraseia a gloriosa esperança do apóstolo. Esse é o título da lição. Logo, nossa pauta principal de abordagem é a gloriosa esperança. E entenda, quando nós falamos aqui sobre esse tema, né, glorioso, em alusão à esperança, claro que se trata do arrebatamento da igreja, claro que se trata do translado, se você preferir, da igreja com toda a propriedade. A lição de hoje, tá, ela traz para a gente essa visão, tá, toda pautada e centrada nos argumentos do apóstolo Paulo. Claro que quando a gente fala de escatologia, a gente tem aí uma amplitude a nível de Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Nós temos pautas, argumentações, assuntos,
tá? Que levam com toda a propriedade a tratarmos sobre escatologia. E o que é escatologia, pastor? Escatologia é nada mais, nada menos que o estudo das últimas coisas. Ou, se você preferir uma forma mais clássica, a ciência que estuda, que trata, verbaliza, visualiza com toda a propriedade os assuntos, os acontecimentos finais com toda a propriedade. Tá bom? Bom, claro que, como disse, a Bíblia ela é bem recheada em relação a esse assunto. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, o livro de Daniel, que dá uma pauta assustadora sobre a escatologia. Tá? Temos ainda o livro de Malaquias também, que fala sobre isso com muita propriedade, e entre outros livros, né, que traz um cunho escatológico assustador. No Novo Testamento nós temos aí o livro de Apocalipse encabeçando com toda a propriedade, mas percebe-se que o assunto é tão, mas tão real, tá, e evidente dentro do Novo Testamento, que Jesus foi o primeiro a parafrasear com toda a propriedade sobre a sua volta e os acontecimentos finais. Quando fez isso, Mateus tomou a liberdade para redigir com toda a propriedade o retorno do Messias, tá, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Enfim, nós temos aqui dentro do livro de São Mateus, claro, dentro dos evangelhos, assuntos escatológicos com muita propriedade. Tá? Logo a gente começa então a perceber que o apóstolo Paulo ele não vai ficar indiferente a essa visão que os evangelistas têm ou iriam ter depois dele, né? Porque é preciso a gente observar que após a ascensão de Jesus, tá, entra em evidência o livro de Atos e, é claro, a história do apóstolo Paulo. Como eu já disse, tá, o cunho do Novo Testamento, dentro dos evangelistas, eles ainda não tinham sido escritos. E cartas também não tinham nenhuma delas. Então, nós temos aqui o privilégio de vermos dentro do livro de Atos, Lucas fazendo o primeiro tratado, depois fazendo o segundo. E, é claro, a gente vai se deparar com Paulo recebendo revelações assustadoras, impactantes, maravilhosas, através da ação do Espírito Santo em sua vida. Ele mesmo confessa, né, com toda a propriedade, que todas as revelações que foram dadas a ele foi justamente para que ele não se exaltasse, mas para que ele pudesse entender que o Espírito Santo é quem estava realmente fazendo tudo isto acontecer na vida dele. Tá? É aquele momento que ele fala sobre o espinho na carne, né? Quando ele cita isso, ele declara com toda a propriedade que esse espinho na sua carne era justamente para ele não se exaltar, não se achar melhor que todo mundo, nem soberbo, nem arrogante, muito menos. Ok? Bom, mas eu deixei aqui já uma prévia gigantesca antes da gente chegar no assunto propriamente. Então, vamos para a nossa lição literalmente. Como eu já disse, o título é A Gloriosa Esperança do Apóstolo. Bom, o nosso texto áureo, ele se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 8, e diz-nos assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Mas é linda isso aqui, né? Nós que somos do dia, tá? Nós que somos da luz, que não mais pertencemos ao reino das trevas, somos da luz. Que coisa linda isso aqui. Bom, a verdade prática, a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade às nossas... Coisa linda isso aqui, gente. A esperança da volta de Jesus traz sobriedade às nossas vidas. Que isso, gente. Isso é lindo demais. E disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Aleluia. Está lindo. Está maravilhoso isso aqui até agora. Vamos lá, deixa eu continuar aqui.
Vamos para a nossa leitura diária. Pois é. Na nossa leitura diária, tá? De segunda a sábado, o autor coloca aqui as seguintes descrições. A primeira delas: não podemos ser ignorantes quanto à volta do Senhor. Olha só, não podemos ser ignorantes quanto à volta do Senhor. O que é isso, pastor? Isso aqui é um fato que não se pode ser ignorado em hipótese alguma. Então, não ignore a volta do Senhor Jesus, como alguns nécios já estão fazendo. Não faça isso. Tá? Por quê, pastor? A volta de Jesus é uma realidade. Ele mesmo declarou com toda a propriedade que haveria de voltar. Então, se o próprio Salvador, Messias, Senhor, Rei, dono das nossas vidas, declarou que volta, então, querido, não tem como duvidar de uma promessa feita literalmente por ele, com toda a evidência. Pois bem, o desejo de partir para estar com Cristo. Aqui o apóstolo parafraseia com toda a realidade, tá? Algo que está dentro do seu coração. Tá? O desejo de partir, o desejo de ser arrebatado, o desejo de ser levado, tá? Ele não conseguia esconder. Tanto é que na lição anterior nós vimos com toda a propriedade que ele não só estava disposto, tá, a ser preso, espancado, ferido, arrebentado, tudo pela causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo. E agora a gente observa também em uma de suas cartas, tá, a primeira carta de Paulo, dele mesmo, né, aos Coríntios, e também aos Filipenses, ele declara: o desejo de partir e estar com Cristo era muito grande. Tá? Será que nós temos esse desejo? Temos sim. Temos sim. Alguns ousam até dizer: eu sinto saudade dos céus. Só que isso aqui é uma realidade, né, que fica até um pouco difícil de você explicar. Como é que você tem saudade de um lugar, tá, se você nunca foi lá? Se você nem sabe como é que você tem saudade disso? Bom, o meu ser humano de carne, ele realmente não foi lá, né? A minha alma também, posso dizer que também não foi lá, mas o meu espírito veio de lá. E se ele veio de lá, pronto, isso aqui já mostra por que às vezes você tem saudade do céu. Não é a tua carne que está demonstrando isso, é o teu espírito que está demonstrando dentro de você, tá? Saudade do lugar de onde ele veio e para onde ele quer voltar. Isso é lindo demais. E detalhe, dessa vez ele não quer voltar sozinho não, ele quer levar a alma e quer levar ainda esse corpo aqui, totalmente transformado, imortalizado, incorruptível. Que coisa extraordinária, gente. Estou falando, a lição de hoje é ótima. Bom, terceira, a vinda de Cristo para a sua igreja, viu? A gente espera com toda a propriedade. Quando todo olho verá a vinda do Filho do Homem. Bom, nós temos aqui duas realidades, né? A primeira, a vinda de Cristo para a sua igreja. A segunda realidade, quando todo olho verá, né? Quando todo olho verá a vinda do Filho do Homem. A gente tem, ou seja, a gente dentro da lição vai colocar esses dois assuntos aqui em evidência, tá? Porque isso aqui precisa ser muito bem esclarecido dentro desse assunto de arrebatamento, tá, de cunho escatológico que envolve a volta de Jesus com toda a propriedade, tá bom? Tem muita gente que tem dificuldade de entender os conceitos escatológicos. Realmente não é fácil, é uma doutrina que requer muito cuidado, muito tato e muita atenção com toda a propriedade, tá? Observe que aqui, tá, o apóstolo está colocando a vinda do Cristo, depois a vinda gloriosa do Cristo, uma vinda direcionada para a igreja e a outra vinda direcionada para todas as nações da terra. Ok? Vamos entender isso com muita propriedade. Mas caso você já queira dar uma passadinha, dá um pulinho lá em São Mateus, capítulo de número 24 e 25, e você já vai começar a entender. Só não confunda, tá? Princípio de dores que estão ali alocados dentro da evidência
evidências, sinais e coisas espantosas que o autor vai registrar, não confunda com a grande tribulação, dizendo que já estamos vivendo a grande tribulação. Não estamos vivendo a grande tribulação. Estamos vivendo o princípio de dores. Dentro desse princípio de dores, nós temos então os sinais, os acontecimentos, o esfriamento espiritual, as coisas espalhafatosas que estão acontecendo nesses últimos dias, e tudo isso só corroboram e autenticam com toda a propriedade que a igreja está prestes a ser arrebatada a qualquer momento, ok? Então cabe-nos ficarmos atentos e vigilantes a cada momento, ok? Vamos lá, deixa eu ir para número 5. Não nos compete saber sobre os tempos e as estações. Isso aqui a gente vai ver dentro das lições, dá vontade de falar, né? Mas a gente vai ver dentro da lição, com toda a propriedade, sobre essa questão de tempo aqui, tá bom? Vou segurar, vamos lá. Bom, a última promessa do Espírito Santo e da vinda de nosso Senhor. Temos duas realidades aqui também, né? Promessa do Espírito Santo e a vinda do Senhor. Ok? Lembrando que lá em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, a expressão dita pelo mesmo é: e acontecerá que nos últimos dias, pega a declaração aqui, tá? E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha a expressão, nos últimos dias. Logo, a própria manifestação do Espírito Santo. Ok, vou segurar. Tá bom? Vamos para a lição. Leitura bíblica em classe. Vamos lá. Só não posso esquecer. Leitura bíblica em classe, queridos. A mesma está pautada em duas referências, né? A primeira delas, segunda carta, segundo escreve Paulo para Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Depois, primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Ok? As duas leituras são importantes, tá? A primeira delas vai colocar em evidência o apóstolo Paulo oferecendo a sua própria vida, né? Olha o que ele diz aqui: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Coisa linda demais. Jesus. Bom, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso é uma declaração linda, né? Isso aqui é extraordinário. Vamos lá. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. A todos que guardaram a esperança da sua vinda, a todos que depositaram fé na sua vinda, a todos que não deixaram a esperança da vinda do Senhor ser surrupiada, tirada, arrancada de você, tá? Pelas coisas e acontecimentos deste mundo, tá? Cético, ateu, anticristo, né? Anticristão, literalmente, com toda a propriedade. Então, querido, vamos lá, vamos ficar firme. Bom, a segunda leitura, tá? Como ela vai começar do versículo 1 e vai até o versículo de número 11, acaba se tornando uma leitura um pouco extensa. Tá? Então eu vou deixar por conta de vocês, ok? Não vou fazer uma menção dela aqui. A primeira leitura já foi suficiente. Por quê, pastor? Deixa eu ganhar tempo, deixa eu ir para a lição, deixa a gente começar a fazer aqui pautas e aplicações sobre a mesma. Pode ser? Então, vem comigo, vamos lá. Os objetivos da lição, como eu sempre digo, são dois, né? O primeiro deles aqui, o geral. O geral diz o seguinte: enfatizar a gloriosa esperança dos cristãos. Enfatizar, dar evidência, tornar notável, visível, latente. Coisa linda, pelo amor de Deus. Vamos lá. Objetivos específicos, queridos. Ressaltar a consciência de Paulo diante da morte.
Pastor, a gente está falando sobre a gloriosa esperança do apóstolo e a gente ainda vai fazer menção da morte dele. Tem uma pauta aqui e a gente vai ter que falar um pouquinho dela, até para a gente entender um pouco mais sobre essa questão, tá, da gloriosa esperança. Lembrando que nós temos no arrebatamento da igreja dois acontecimentos. Como assim? Nós temos os que já morreram, os que já dormiram em Cristo e os vivos. Tá? Na alusão dessa declaração, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ok? E detalhe, já ressuscitarão em corpos incorruptíveis, imortais. E nós, os vivos, seremos transladados desta terra, arrebatados, tá? E nos encontraremos com eles. Coisa linda, em pleno ar. E com certeza juntos chegaremos até acima das nuvens dos céus, sendo conduzido pelo Espírito Santo e depois apresentado ao Cristo com toda a propriedade. Tá lindo isso aqui, né? Tá bonito demais. Vamos lá. Bom, apresentar a doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Tá vendo aqui? O apóstolo Paulo focou com toda a propriedade, a gente vai ver isso dentro da lição. Vamos lá. Expor sobre os tempos e as estações até a volta do Senhor. Esses objetivos aqui, por si só, já querem prender a gente, né? Vamos lá. Também uma lição como essa, né? A gloriosa volta do Senhor Jesus, a gloriosa esperança, o arrebatamento. Ah, que isso? Prende, né? Quem não gosta disso aqui não se sente preso, né? Mas quem gosta já viu, né? Vamos lá. Interagindo com o professor. Vamos lá. Interagindo com o professor, eu vou ser sucinto aqui, vou apresentar rapidinho para vocês. Bom, ele começa dizendo para a gente que na lição de hoje temos a oportunidade ímpar de falar, tá, da esperança cristã. Calma aí, como assim? A lição de hoje traz uma pauta focada na gloriosa esperança do apóstolo e, consequentemente, também a nossa. É isso com toda a propriedade. Porque, pastor, nós que cremos piamente no fator arrebatamento, isso aqui é extraordinário, tá? Segundo o exemplo do apóstolo, a mesma deve ser cultivada por nós, tá, diariamente, diz o autor, com toda a propriedade. Tá? Essa esperança deve ser cultivada diariamente. Ou seja, eu durmo e acordo já pensando no arrebatamento, confiando no arrebatamento, crendo no arrebatamento. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, duas realidades para a gente fechar aqui interagindo dele. Duas realidades, pega isso aqui é importante. Primeira realidade, tá? Primeira realidade, estar com Cristo. Ah, que é isso, pastor? Ué, João 14, versículos de 1 a 3. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há moradas. Olha o que ele diz, tá? Há moradas. Se não tivesse morada, eu iria preparar para que quando eu voltar, tá, eu leve vocês para estarem comigo. Coisa linda demais. Ah, pega a visão, crente. Primeira realidade, estar com Cristo. Segunda realidade, perseverar na esperança. Pegou? Vamos lá. Vamos sair interagindo, vamos entrar na nossa introdução da lição, ok? Isso aqui se torna até mais fácil já dentro de uma sala de aula, porque a gente não precisa ficar aqui apresentando todas essas pautas que estão aqui sendo apresentadas. Por quê, pastor? Porque todas elas já são jogadas dentro da lição, a gente faz esse apanhado aqui apenas para a gente enriquecer mais ainda, mas caso você queira fazer isso na lição, dentro da classe, por favor, querido, quanto mais conhecimento para os alunos, melhor. Quanto mais sábios você os tornarem, melhor ainda, tá bom? Quanto mais inteligentes você fazer com que eles venham se tornarem, perfeito, pega a visão. Então vamos lá, introdução. Bom, estamos chegando ao final desse trimestre com toda a propriedade, tá? Bom, e aqui ele começa dizendo que, com toda a evidência, não podemos perder a esperança em hipótese alguma. Como assim?
Bom, olha o que nós colocamos aqui numa pauta do lado. A aflição desse tempo presente não se compara, pega isso aqui, não se compara com a glória que a nós há de ser revelada naquele dia. As aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Coisa linda demais. Pelo amor de Deus. Coisa linda. Vamos lá. Estamos na introdução, né? Então, isso aqui nos permite falar. Logo, como o autor diz, né? As tribulações e sofrimentos desta vida, como diz o autor, não pode nos fazer perder a gloriosa esperança. Aleluia. Vamos lá. O sacrifício de Cristo, pega isso aqui, para a gente fechar a introdução. O sacrifício de Cristo, nossa garantia suprema. O sacrifício de Cristo, nossa garantia suprema. Na lição anterior nós falamos muito sobre os opositores, os inimigos, aqueles que acusaram Paulo, colocaram Paulo na prova, né, açoite, prisões. Meu Deus do céu, só não morreu porque o Espírito Santo estava com ele e Jesus não deixou mais. Não, pare e pensa aqui. Pare e pensa com toda a propriedade. Né? Isso aqui é assustador, meu irmão. A garantia suprema. Por que eu estou falando isso aqui? Porque os judaizantes, né, que insistiam em querer estar fazendo as vezes do cristianismo, mas também queriam continuar fazendo as práticas normais, como sacrifício de animais ainda. Que isso, pastor? Pois é. Então aqui, o apóstolo que mostrou com evidência que não há mais necessidade de sacrificar animais para eles, né? Então, com toda a evidência, não há mais necessidade de sacrificar animais, derramar sangue de animais, porque Cristo, ele comprou essa realidade. Então, para nós, o sacrifício de Cristo é a nossa garantia suprema. Pegou? Bom, temos mais ainda. Se o sacrifício de Cristo é a nossa garantia suprema, e a força do Espírito Santo é o que, pastor? Pega aí. A força do Espírito Santo é nossa maior perseverança. Espírito Santo, meu Deus do céu, vamos lá. Deixa eu ir para o primeiro tópico da lição aqui, com toda a propriedade. Vai para cá. Primeiro tópico, né? Vamos lá. No primeiro tópico da lição, nós temos aqui a consciência de Paulo diante da morte. Olha que lindo. A consciência de Paulo diante da morte. O que é isso, pastor? Paulo está ciente e consciente totalmente. Vimos isso na lição anterior, tá? Quando ele declara com toda a propriedade: eu não só estou pronto para ser amarrado, preso, tá? Como também a morrer por amor a Jesus Cristo. Plena consciência. Tá? Em uma outra lição, bem no início, tá, o autor ele diz dizendo que o que mais era importante para Paulo agora não eram mais os rudimentos do farisaísmo que ele exercia e praticava. Ele deixou tudo isso, tá, para se dedicar de forma ardorosa e amorosa à pregação do Evangelho. Coisa linda demais, gente. Meu Deus, que isso, gente. Vamos lá. Deixa eu ir para aqui o ponto de número 1. Uma morte como oferta de sacrifício. Não, isso aqui merece atenção. Olha só. Por quê, pastor? Na lição anterior, nós colocamos assim: via-se que a coragem do apóstolo Paulo era algo realmente notável. Mesmo diante da morte, queridos, com toda a propriedade. Porém, entende isso aqui, sua fé e esperança na volta do Cristo, pegou? Sua fé e esperança na volta do Cristo
o fazia sobrepujar as ansiedades humanas. Como assim sobrepujar as ansiedades humanas? Ele declara que o viver para ele era muito mais valoroso, muito mais importante quando ele estava cumprindo a missão de levar, de fazer, de obedecer à vontade do Senhor. Coisa linda! Então, o fazia sobrepujar as ansiedades humanas para viver este glorioso dia com toda a propriedade. Meu Deus! A coragem do apóstolo Paulo era algo notável, com toda a evidência. E este que vos fala com toda a propriedade, eu, pastor José Francisco, gosto muito daquela declaração do apóstolo Paulo. No campo, quando estávamos fazendo missões, ou quando estávamos fazendo caravanas missionárias, o prazer de estar fazendo é algo realmente assustador dentro de nós. Sabe? O fato de você estar indo levar fé, esperança, não se compara, é assustador. Porque o que você quer para você, você quer para as outras pessoas. Você quer o arrebatamento, você precisa levar isso para as outras pessoas. Você quer o céu, você precisa levar isso para as outras pessoas. Você foi livre do pecado, você quer livrar outras pessoas também. Ok? O sentimento cristão não é um sentimento egoísta, é só para mim, não. O sentimento cristão é um sentimento, tá, que compartilha a graça, o amor, o favor do Deus Todo-Poderoso. Ah, que isso, gente? Deixa eu continuar aqui, por favor. Meu Deus, vamos lá, Espírito Santo, me ajuda. Bom, depois dessa pauta que eu coloquei aqui, colocamos aqui uma observação dentro do assunto do autor. Enquanto a morte de Cristo, querido, na cruz era o sacrifício maior, enquanto a morte de Cristo na cruz era o sacrifício maior, Paulo encara a sua morte. Olha só, isso aqui precisa ser falado com muita calma. Muita calma. Olha o que eu disse aqui. Enquanto a morte de Cristo na cruz era o sacrifício maior. Pega isso aqui, por favor, para entender o que eu vou dizer agora. Paulo encara a sua morte como uma oferta por aquele inigualável e insuperável sacrifício feito na cruz, por ele e por todos nós. Ah, isso aqui é assustador. Que isso? Não! Olha isso aqui com muita calma. O sacrifício de Cristo, tá? Ele é maior, ele é supremo, nada se compara a ele. E aí o apóstolo encara a sua vida, meu Deus do céu, e a sua morte, para ser mais claro, né, com toda a evidência. Primeiro ele vai dizer que a vida que ele estava vivendo, ele vivia ela na fé, como se Cristo estivesse vivendo através dele, literalmente. Declara também que o fato de estarmos vivos, tá? E justamente por conta desse amor a Cristo, somos entregues à morte praticamente todos os dias. Mas ele diz com toda a propriedade, mas isto é para que a vida de Cristo se manifeste na nossa carne mortal. Logo, isso aqui corrobora com toda a propriedade que na vida Cristo é supremo, na nossa vida ele é Senhor. Mas também na morte ele vai dizer aqui o seguinte, só mais uma vez, Paulo encara a sua morte como uma oferta por este inigualável, incomparável, insuperável sacrifício feito na cruz por ele e por todos nós. Eu fiz questão de falar isso aqui de novo, sabe por quê? Isso aqui é muito importante, tá bom? Tem coisas que a gente precisa realmente repetir para o aluno gravar, tá bom? Então vamos lá. Meu Deus. Essa consciência, queridos, ainda estou na pauta dele, né, na primeira. Bom, essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus, isso em relação a Paulo, tá? Essa consciência clara e evidente de que ele, aliás, que ele tinha, tá? De que deveria padecer, tá? Olha só, pelo nome de Jesus, não o
permitia, diz o autor, não o permitia ter medo ou frustração diante da mar, não. Que isso? A certeza e a convicção dele era tão grande, tá? Que prisões, açoite, nem mesmo a morte era capaz, tá, de causar a ele medo ou frustração na obra. Ah, pastor, vai dizer que isso não acontece? Ah, meu irmão, olha o que Paulo viveu, tá? E com toda a propriedade ele mostra isso aqui pra gente. E a gente percebe hoje em dia que tem crentes que por coisinhas mínimas ficam frustradas. Se frustram por coisinhas. Porque o pastor não falou comigo, não olhou nem para minha cara, porque o pastor não me deu oportunidade, eu não vou naquela igreja mais não. O pastor nem olha para mim, nem fala comigo, pastor arrogante, pastor soberbo. Tu sabe o que está na cabeça do pastor? As preocupações de administrar uma igreja, cuidar de vidas. Às vezes está pensando num gabinete que tem que fazer, são tantas quantas coisas para ele cuidar. Pois é, frustração. Olha o exemplo aqui de Paulo. Paulo não vai, vão te prender, Paulo não vai, vão te açoitar, Paulo não vai. Paulo, tu corre risco de ser preso, ser morto, não vai. Psiu. O que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo me constranger? Vocês estão me magoando com isso? Faz isso não. Eu já decidi. Eu vou. Porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas para ser morto, se necessário for. Que isso, gente. Pelo amor de Deus. Que evangelho é esse? Que cristão é esse? Isso aqui é lição. Deixa eu voltar para cá. É preciso ter consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento, diz o autor, o encontraremos por meio da morte. Então, de uma forma ou de outra, ei, tu, cristão, servo do Senhor, fique tranquilo. Se você não fizer parte do arrebatamento e o Senhor resolver te levar antes, fica tranquilo. Você vai encontrar com Ele de qualquer jeito. É só permanecer fiel, ok? Escrito está, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Falou? Tamo junto. Vamos lá. Ponto de número 2. Combati o bom combate. Ponto de número 2. Combati o bom combate. Essa é uma declaração linda do apóstolo, com toda a evidência. Por quê, pastor? Olha o que Paulo viveu, olha o que Paulo passou, olha a trajetória de Paulo, como o autor diz aqui. Tá? Desde o início da sua conversão, analisa a história desse apóstolo. As perseguições, os açoites, as prisões, tantas coisas corroboraram em sua vida para que o mesmo obtivesse uma experiência assustadora e ao mesmo tempo não perder o foco da esperança. Que coisa linda, né? Combateu o bom combate. O autor diz aqui, desde o momento quando Cristo entrou na vida dele, lá no caminho de Damasco, com toda a propriedade, o mesmo veio passando por experiências que ocorreram na sua vida, lindo demais. Assim é a vida do cristão. Cristo entrou na nossa vida, experiências uma atrás das outras, e por aí vai. E a gente continua pregando o Evangelho. Não importa, a gente continua falando. Por quê? Assim como Paulo se entregou a Cristo, temos que ter a consciência de que também somos entregues a Ele. E detalhe, as muitas perseguições, tá? As muitas provações, privações, injustiças, tá? Tudo isso não foram capazes de parar o avanço do plantador de igreja, Paulo, com toda a propriedade. Se isso não foi capaz de parar a vida de Paulo, queridos, porque ele era dirigido pelo Espírito Santo, vou usar um termo mais pesado, possuído pelo Espírito Santo, tá? Conduzido pela essência do Evangelho, amarrado ao amor de Cristo, e aí?
que tu é? Tu é superficial ou tu é aquele que mergulha literalmente? O que você é? Você prefere ficar com água sobre os artelhos e não se envolver porque tem medo? Ou você prefere que a água te cubra até a altura dos ombros e quando não der mais você mergulha de uma vez por toda? Ei, deixa o Espírito Santo te tomar pela mão. Deixa ele te levar às profundezas, mergulha com ele. Para quê, pastor? Para ele te revelar os tesouros ocultos, escondidos da glória, da essência do Todo-Poderoso Deus. E quando você sair totalmente embebecido com o poder de Deus, querido, nada vai te parar, só ele mesmo. Era Paulo. Não adianta chorar, não adianta pedir. Está no meu coração a essência do Evangelho. Está no meu coração o meu amor a Cristo. Eu vou, mas vão te prender. O Espírito Santo está dizendo, olha, não vai agora. Quando chegar a hora, tu vai. Mas não tem problema. Eu quero ir. Querido, não é hora de você ir. Vai ter um momento que ele vai te segurar. Não vai, não estou deixando você ir. Vem cá, não é agora. Vai dizer que o Espírito Santo não faz isso? Claro que faz. Não é agora. Quando chegar a hora, eu te libero. Meu Deus do céu, você é lindo. Vamos lá. Tá vendo? Essas portas estão ficando ricas. Então vamos lá. Então, fechando aqui essa pauta do autor, ele colocou aqui duas observações. Tá? Primeiro, ele combateu o bom combate. Tá? Dentro dessa realidade, o autor faz duas perguntas e faz uma declaração. Vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é: que combate estamos combatendo? Primeira pergunta. Segunda, essa causa é a nobre causa do Evangelho? Que você está combatendo, isso que estou dizendo, né? Ele termina simplesmente no Evangelho. Que você está combatendo, que você está lutando, é? Bom, vamos lá. Terceira observação aqui, ele coloca o seguinte, tá? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Olha só, Paulo fazia aquele autoexame, olhando para a sua vida, vendo como a mesma estava. Assim como ele fazia, ele recomenda que nós também devemos fazer constantemente, de fato, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, tá? E assim coma desse pão e beba deste cálice. Ou seja, para comer do pão e beber do cálice, eu preciso estar realmente apto, em condições de... Por quê? Porque o cálice que aponta para o sangue do Cristo, purificador, remidor, tá? Que é o fator primazia dentro da questão da salvação, o sangue derramado para que eu pudesse ser livre. Ah, meu Deus, isso aqui é lindo demais, né? Bom, deixa eu sair daqui, senão isso não sai, tá bom? Deixa eu ir para o ponto de número 3. Gratidão e esperança. Pastor, o senhor vem, corta assim e deixa a gente... Claro, querido. Eu vou te dar tudo mastigado? Eu já estou te dando pautas. Não, brincadeira. Tá? A gente dá uma parada assim, porque senão a gente vai entrando dentro de uma área e daqui a pouco a gente está aqui falando 2, 3 horas. Né? Então, para a gente evitar isso e manter o foco na lição, tá? Se bem que eu não estou saindo da lição, tudo que eu faço aqui é dentro da lição. Pode perceber, se eu contar uma experiência é rapidinho, lição. Tá? No meu testemunho de vida não é mais maior do que o assunto que nós estamos tratando. Por quê, pastor? Porque o assunto aqui é puro ensinamento. O ensinamento é uma coisa que eu privo, tá? Que eu prezo, que eu amo, que eu gosto com toda a propriedade. Tá? Se eu aprendi, eu quero que os alunos aprendam. Se eu sei, eu quero que eles saibam também. Ok? Isso aqui é importante demais. Ok? Não sou egoísta não. Mas vamos lá. 3. Gratidão e esperança. Pelo amor de Deus. Bom, além de combater o bom combate, o autor começa aqui a pauta falando sobre isso, o apóstolo acabou a carreira, completando o versículo, né? E guardou a fé. Olha que coisa linda. Uma frase que ele botou aqui dentro, para mim, resume tudo. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a carreira. Coisa linda demais. Começar é bom, mas nem sempre você começa bem. Tem aquele que começa aos trancos e barrancos. Tem aquele que começa bem, mas tem aquele que tem dificuldade para começar. Então aqui com toda a propriedade, mais importante do que começar, isto aqui quer dizer que você tem que começar uma hora ou outra, independente de como vai começar.
Tá? O começo vai acontecer uma hora ou outra. Não importa como você começou. Importa como você vai terminar essa história. Pelo amor de Deus, gente. Que isso? Pelo amor de Deus. Mais uma vez aqui o autor coloca em evidência a consciência do apóstolo. Como assim? Ele percorreu toda uma carreira desde o momento do encontro clássico. Tá? Ele começou a percorrer o caminho da fé, entender o que era viver por meio da fé, ser conduzido pela fé, e ele guardou a fé. Ele segurou a fé. Fé esta que faz ele olhar para cima e ter esperança de que Jesus vai vir buscar ele e a igreja. Que isso? Pelo amor de Deus. Essa é a nossa fé. Ok? Bom, gente, a pauta está boa, mas isso aqui para mim já foi o suficiente. Pode ter certeza. Se quiserem cavar mais um pouquinho, fiquem à vontade. Vamos para o tópico de número 2 da lição. Doutrina, né? A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Coisa linda, né? A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. Eu comecei esta lição falando que o cunho escatológico, tá, ele está pautado e centrado dentro da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Quem gosta de escatologia sabe que o que eu estou dizendo é uma pura verdade. Existem os livros clássicos do Antigo Testamento que dão uma evidência maior ao assunto escatológico, como por exemplo Daniel, com toda a evidência, que é até apelidado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas entenda isso aqui. Tá? Nós estamos estudando uma visão escatológica, uma visão doutrinária, falando sobre a volta do Cristo, tá? Dentro dos argumentos de Paulo. Ok? Porque, na verdade, quem estuda a escatologia sabe que, tá, os ensinamentos pautados deste apóstolo sobre o assunto é fundamental e importante demais para a gente entender com evidência clássica sobre a volta de Jesus. E pegue isso aqui com toda a propriedade. Tá? A gente, quando vai mencionar sobre escatologia, a gente pega aquele apanhado, faz aquele monte de coisas. Tá? E às vezes, ao invés de esclarecer, a gente bota mais dúvida ainda na cabeça das pessoas. Então, a gente aprende aqui com Paulo a simplicidade de se falar da volta de Cristo com toda a evidência. Bom, as 70 semanas de Daniel, a gente deixa aí para o pastor presidente, ele gosta com ele mesmo, ele sabe explicar esse negócio com muita evidência, ok? Mas pega isso aqui, pelo amor de Deus. Uma visão praticamente simples e importante de entendermos sobre a volta de Jesus, a esperança da igreja, a minha, a tua esperança. Aleluia. Segura, ok? Bom, tá bom, vamos embora. Número 2. Tá? O número 1 era a volta do Senhor em 1 Tessalonicenses. O número 2, as duas fases de sua vida. Aqui a gente vai falar sobre ela. Tá? Deixa eu só fechar bonitinho aqui o ponto de número 1. Porque quando a gente abre dentro da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele colocou aqui pra gente o capítulo 5, versículo de número... Deixa eu voltar lá em cima para não falar besteira. Versículo de número 8. Porém, quando a gente começa a estudar, tá, esse assunto dentro desse livro, a gente dá uma passadinha, na verdade a gente volta lá para o capítulo 4, tá, e começa a ler a partir dos versículos, principalmente aqui, para resumir, versículo 16 e 17, a gente vai entender isso aqui de forma linda demais. Como assim está aqui? O capítulo 4 fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Na mesma ocasião ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Falei sobre isso já, né? Bom, qualquer coisa é só dar uma voltadinha aqui no vídeo, tá? E assiste de novo. Ok? Fique à vontade. Deixa aí agora literalmente para o ponto de número 2. Vamos lá. Ponto de número 2, as duas fases dessa vinda, ok? A volta de Cristo se dará em duas fases. Bom, quando a gente leciona isso aqui dentro dos assuntos escatológicos sobre a volta de Jesus com toda a evidência, a gente sempre coloca isso aqui com muita calma
para que os irmãos, para que a igreja, né, possa entender sobre essa questão. Como assim a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, tá, vai acontecer em duas fases? Pois é, na primeira fase ele vem apenas para os salvos, tá? E o encontro vai ocorrer nas nuvens dos céus, ok? Com toda a propriedade. Temos aqui a evidência pautada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 15 e 16, e coloca aí também o 17, tá bom? Porque o 17 vai fazer menção, tá, dos vivos sendo elevado e encontrando-se com aqueles que já ressuscitaram, tá, transformados, ok? Pois bem, então nós temos aqui a noiva de Cristo sendo conduzida aos céus, tá bom? Então, nessa primeira fase, Jesus ele vem para a igreja, tá? O povo vai ver? Não, só a igreja. Esse encontro vai dar-se aonde? Nas nuvens dos céus, ok? Bom, na segunda fase da vinda de Cristo, aí sim, todo olho o verá. Nós temos aqui uma pauta em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, tá? Mas a gente também usa com toda a evidência o capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, com toda a propriedade, ok? Nessa segunda fase, Jesus vem para que o mundo possa vê-lo. Por que isto vai acontecer, pastor? Porque nessa fase que Cristo está voltando, pega isso aqui, tá? Depois que a igreja for arrebatada, ok? A igreja vai ficar 7 anos com ele, na famosa e conhecida Bodas do Cordeiro, 7 anos, ok? Durante esses 7 anos em que a igreja vai estar com ele, aqui na terra, a igreja vai estar passando também por um período de tribulação conhecido por 7 anos também, tá? Fechando aquilo que até mencionamos aqui, as 70 semanas de Daniel, né? Então, não vou entrar muito dentro desses pormenores, porque senão a gente vai precisar de um tempo muito grande para ficar explicando aqui as semanas de Daniel, tá? Primeira semana, segunda semana, última semana, ainda isso vai dar um trabalho muito grande, tá bom? Então, só para entender, esse período de 7 anos, que é conhecido como Grande Tribulação, fecha então a profecia dos 70 anos descritos, profetizados por Daniel, com toda a evidência. Mas vamos lá, tá? A igreja com Cristo, aqui na terra, o anticristo reinando, 3 anos de paz no primeiro período, segundo período, tribulações, juízos são lançados sobre a terra. Por quê, pastor? Porque na segunda metade desse período, lembrando que o anticristo faz uma aliança com os judeus, na segunda metade ele quebra essa aliança. Quando ele quebra essa aliança, ele quebra na intenção de ser adorado, ele quebra na intenção de ser reconhecido como Deus sobre a terra. E acontece que os judeus não aceitam, rompe-se a aliança, e aí começa as guerras, as perseguições. Enquanto para eles, juízos e adversidades, tá, o povo judeu começa a juntar para combater literalmente contra eles. Mas parece que ele vai ser superior na guerra, porque Israel vai ficar encurralado. Nesse momento em que Israel está encurralado, ele clama, e quando ele clama, é justamente no período que está findando os 7 anos das bodas. E aí Cristo ele vem juntamente com a igreja, tá, para aqui na terra colocar um fim no reinado do anticristo, fechar as 70 semanas com toda a propriedade, tá, julgar as nações, estabelecer o milênio e livrar Israel com toda a propriedade. Que isso, gente! Pelo amor de Deus. Pois é, era até o ponto de número 3 sobre a grande tribulação. Ok? Já até mencionei. Tá bom? Bom, então, queridos, para a gente fechar aqui, tá, esses 3 tópicos, aliás, esses 3 pontos do tópico de número 2, tá, a gente resume da seguinte maneira. Sobre as 2 fases da segunda vinda, arrebatamento se dará para nós nos ares, ok? Cristo vem para aqueles que lhe pertencem. A segunda fase, por sua vez, ele vem para livrar Israel, estabelecer o reino milenar sobre a terra, tá? E por fim, definitivamente ao reino do anticristo. E é claro, também o inimigo vai ser aprisionado por 1000 anos. Pega a visão, vamos lá. Tópico de número 3. Qualquer dúvida,
Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Pode perguntar para o pastor José Carlos, eu tenho certeza que ele vai saber responder. Mas vamos lá, tá bom? Então, se não quiser perguntar para mim, pode perguntar para ele, tá bom? Com certeza ele vai gostar disso. Até porque ele vai ter um cunho maior sobre isso e um tempo maior. A gente tem que resumir o máximo aqui possível para que você possa ter uma compreensão. Deixa eu ficar calmo, vamos lá. Tópico de número 3, dos tempos e das estações até a volta de Jesus. Vamos ser sinceros aqui, né? Nesse ponto de número 1, uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, ok? Então essa questão de tempo aqui é muito importante, porque nós conhecemos alguns segmentos religiosos que inclusive estão aqui entre nós hoje, que resolveram fazer, né, marcar a data do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir tal dia, tal ano, tal hora, assim, assim, assim. Não aconteceu, remarcaram, não aconteceu. Parece que remarcaram de novo, não aconteceu, e aí mudaram totalmente o conceito de religiosidade. Tá? Passaram a ver Jesus agora como um Deus inferior, ou seja, somente Jeová é Deus, tá? Enfim, isso é um exemplo, né? Tem os malucos, gente. Vou te falar, se deixar, tem doido aí querendo marcar. Acho que não. Tem, duvido que não. Não, Jesus vai vir. Pelo amor de Deus, não faça isso. A Bíblia pode até te dar alguns parâmetros para você deduzir, mas isso não quer dizer que seja um concreto, não. Por quê? Porque Jesus ele deixa claro que enquanto ele estava aqui, em carne, entenda isso. Enquanto ele estava em carne, ele deixa claro, nem eu sei, somente o Pai. Ele declara, nem eu, tá? Nem os anjos do céu, somente o Pai. Lembrando que Jesus estava em carne, tá? Agora Jesus está em glória, tá? Todo o seu poder retornou para ele, onisciência, onipresença e onipotência. Então hoje Jesus sabe, tá? Se você ouvir alguém falando, Jesus, nem Jesus sabe quando vem, porque ele não sabia, agora ele sabe. Tá? É igual aquele que diz assim, irmão, controla aí, você pode controlar. Espírito Santo tem. Não, controla. Não controla o Espírito Santo, gente. Pelo amor de Deus. Você controla o teu espírito, o Espírito Santo não. Cada uma que a gente vê. Pastor, essa altura do campeonato, o senhor acha que ainda tem gente que pensa assim, pelo amor de Deus. Tem. Eu cansei de ensinar isso. Cansei de ensinar. Eu ensinava isso com toda a propriedade. Sabe? E aí me senta na sala da minha casa, do meu lado, tá? O pregador falando lá sobre o Espírito Santo, falando sobre controle, literalmente, do corpo, né? O cara do lado fala assim, mas a gente tem que controlar, tem que controlar o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, gente, deu vontade de bater nele. Ô, abençoado, eu leciono, eu ensino para você, você tem a ousadia, a coragem de falar isso na minha frente. Tá doido, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Ponto de número 2. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Bom, então fechando aqui, tá? Com toda a propriedade, as estações falam literalmente de tempos que estão determinados. Então isso aqui fala sobre a volta do Senhor, como diz o autor. Os termos tempos e estações foram usados pelo próprio Senhor Jesus, com toda a propriedade, quando ele discursava para os seus discípulos. Depois ele entrou no assunto da ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Sobre o que Jesus está falando literalmente? Sobre isso. Ele está literalmente num corpo limitado. E quando ele fala sobre o arrebatamento, sobre a volta dele, ou quando ele fala sobre a sua ascensão, ou quando ele fala que a igreja vai ser tirada dessa terra, quando ele deixa isso claro para a gente, ele também deixa claro que não sabia. Era algo que pertencia somente a Deus. Só que agora, como eu já disse, ele sabe. 2. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Vamos lá? Bom, as Escrituras Sagradas, o autor diz-nos aqui,
mostram que o derramamento do Espírito Santo, tá? Vamos lá, eu disse que a gente ia falar sobre isso aqui, né? Bom, olha a profecia de Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Como eu estava dizendo e parei, aqui a gente continua, olha isso. Nos últimos dias, logo o derramamento do Espírito Santo, em Atos Apóstolos, capítulo 2, tá, já pronunciava os últimos dias. Pastor, mas nós estamos há 2000 anos, praticamente, há mais de 2000 anos deste acontecimento, praticamente. Tá? Ou do dia em que isto aconteceu, vai fazer 2000 anos, nós estamos no ano 2022, né? Daqui a pouco completa 2030. Pastor, vai fazer 2000 anos que essa promessa desceu. E até agora nada. O tempo e a estação pertencem a Deus. O tempo e a estação para fazer acontecer é dele, não é nosso. Por que ele está dando tempo ao tempo? Para almas serem alcançadas. Para que o evangelho do reino seja pregado nos 4 cantos da terra. Paulo achou que no seu tempo ele evangelizou todo o mundo. Ele achou. Tá? Mas nós temos com toda a propriedade Jesus declarando que enquanto este evangelho do reino não for pregado em todo o mundo, tá? Literalmente ele precisa ser pregado em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, e então virá o fim. Ok? Então, querido, o que ainda detém a volta de Jesus, tá, é a pregação do Evangelho. Então, para a gente apressar isso, a gente precisa continuar pregando o Evangelho, indo aonde povos não estão sendo alcançados. Ok? Porque esta era a visão de Paulo e deve ser a nossa. Pelo amor de Deus. Que isso? Isso é assustador, Jesus. Meu Deus do céu. Então, meus queridos, o derramamento do Espírito Santo é um fato extraordinário que já aconteceu e aconteceu dentro da profecia nos últimos dias. Então, desse período em que nós estamos até os dias atuais, com toda a propriedade, são os últimos dias. Ou seja, eu acredito que nós estamos vivendo hoje as últimas horas da igreja nesta terra. Pegou? Vamos lá, deixa eu fechar isso aqui. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que breve o Senhor Jesus voltará. Claro, o Espírito Santo em nossas vidas, com toda a propriedade, corrobora para isso, afirma, confirma isso, até porque é Ele quem vai estar nos levando literalmente ao encontro do noivo. Coisa linda demais. Ponto de número 3. Espírito e porvir, tema da nossa pregação. Ele diz aqui, como o Pentecostais clássico, a promessa do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Meu Deus do céu. Pregamos isso. Estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Olha só. Ele entrou aqui numa área já, né? Falando da bendita esperança. E aí ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele fala da evidência do falar em língua. Ah, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu só não falo em línguas. Chegou a falar? Não, mas eu sou. Quem te batizou? Ué, nós temos um pregador clássico, Apolo, que se converteu após, né, as pregações de João, de ler, de saber. Estava no dia que Paulo pregou no Areópago? Estava. Mas entenda uma coisa, quer dizer, dizem que estava, né? Eu não sei. Bom, enfim. Quando se encontra com Paulo, Paulo pergunta para ele sobre o Espírito Santo, pergunta para os crentes de Éfeso sobre o Espírito Santo, o que eles dizem? Nem sabemos o que é. Apolo também disse que não sabia o que era. E aí? Era pregador.
Tá, pastor, mas quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo não entra na minha vida? Entrar na tua vida para fazer uma transformação, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como assim? Ué, te convencer do pecado, dizendo que você não pertence mais ao pecado, que você agora é nova criatura e que você não pode mais ficar preso aos rudimentos e pecados cometidos como antes. Você agora é nova criatura. Então ele te convence do pecado. Ele faz você deixar o pecado. Ele faz você abandonar o pecado literalmente. Ele vai fazer. Segunda coisa, te convencer da justiça. Porque a justiça humana é falha, tem problemas, tem buracos. Tá? Mas a justiça de Deus, ela é verdadeira, genuína. Tá? E é ela quem justifica-nos diante das adversidades. Ou seja, eu não posso me justificar diante de Deus. Somente a justiça de Deus pode me justificar diante dele e diante dos homens. O Espírito Santo faz isso com toda a propriedade. E o último, da condenação, o juízo. Né? Então ele te livra da condenação, uma vez que você abandonou o pecado, está sendo justificado pela graça, pelo Evangelho, e livre da condenação com toda a propriedade. Isso é papel dele. Ele faz isso na tua vida com toda a evidência. Ok? Então, se ele já fez tudo isso na sua vida, eu sou batizado. Não, não é. Você tem ele na sua vida com toda a propriedade. Batismo é outra coisa totalmente diferente. Mateus capítulo 3, versículo 11, João declara o quê? Após mim vem um que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E ele vos batizará com quem? Com o Espírito Santo. Então arranca o que João está dizendo. Não é possível. E vos batizará. O que é batismo? Batismo é fazer com que a pessoa seja submersa. E aí? Batismo é literalmente isso. Imersão. E agora? Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pelo amor de Deus. E tem gente que quer lutar contra isso. Não existe. Aconteceu só naquele dia. Aqui. Ignora a promessa. Tá bom? Detalhe. Olha o que eu aprendo aqui. Tá? A promessa do batismo com o Espírito Santo. O falar em línguas evidencia cada vez mais, tá? Sobre a volta do Senhor Jesus Cristo com toda a evidência. Tá? Então, meus amigos, busquem batismo com o Espírito Santo. Procurem uma vida, tá, pautada e centrada em um diálogo com Ele, uma intimidade com Deus. Ok? Porque quem fala em línguas fala diretamente com Deus e edifica-se a si mesmo. Vou mexer mais um pouquinho, vamos lá. Edifica-se a si mesmo. São quantos dons? 9. 9 dons. Os que eu posso utilizar-me aqui para edificação própria, quais são? Somente o falar em língua. Porque quando eu falo em língua, eu falo diretamente com Deus, eu não edifico outra pessoa, eu edifico a mim mesmo. Variedade de língua me edifica também. Mas quando há uma profecia, aliás, quando há uma interpretação, ele passa a edificar outra pessoa, a quem o Senhor está se dirigindo, ou mesmo a igreja com toda a propriedade. Dom de profecias me edifica, pastor? Edifica outra pessoa, não você. Então, com toda a propriedade, por que eu preciso falar em línguas? Por que eu preciso manter esse contato? Por que eu preciso ter esse contato? Edificação própria. É simples assim. Se você não quer, aí sim, você ignora. Se você diz que você não precisa, aí sim, você faz o que você quiser. Se você falei em língua uma vez só, não precisa falar mais. Então, meu querido, cada um é crente do jeito que quer ser. Só que isso aqui prova e corrobora com toda a propriedade, tá, a evidência do Cristo nas nossas vidas. Vamos lá? Então essa é a primeira promessa. A segunda, ele até diz aqui, devemos estimular os crentes a buscarem essa primeira promessa. Todavia, não esquecer, em hipótese alguma, tá, de falar sobre a vinda do Cristo com toda a evidência. A nossa bendita esperança é justamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Pegou? Muito bem, queridos. Jesus breve voltará. Tá? A igreja de Cristo, ele diz aqui, nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Lindo demais isso aqui. Pega a visão pentecostal. Tu nasceu debaixo do fogo, tá? E na promessa da volta do Cristo. Pegou? Que isso. Isso é forte demais. Bom,
para a gente fechar aqui literalmente, a bendita esperança do apóstolo Paulo, diz o autor, deve também ser a nossa, ok? Bom, ao longo do ministério do apóstolo, tá? Tudo que ele vivenciou, tudo que aprendemos aqui sobre ele, tudo que o livro de Atos nos revela sobre ele, tá? Tudo o que foi buscado e cavado sobre o apóstolo Paulo, apenas nos estimula com toda a evidência a vivermos da mesma forma como ele viveu, a sermos um instrumento como ele foi, a sermos um canal como ele foi, pelo amor de Deus. Tá? A lição nos estimula a vivermos literalmente no Espírito e a aguardarmos a esperança gloriosa da volta de Jesus, ok? Então, queridos, lindos e perfumados professores e professoras, alunos e amigos que nos acompanham, a bendita esperança do apóstolo é a nossa bendita esperança também, ok? Aguarde Cristo, não para amanhã, para agora, para já, para ontem, porque Jesus voltará. Não se esqueça disso. Jesus voltará, ok? Em nome de Jesus, de um jeito ou de outro, tu vai se encontrar com Ele. Ou tu vai vivo no arrebatamento, ou Ele te leva antes, mas você vai se encontrar com Ele. Não perca isso, pelo amor de Deus. Ok? Que Deus te abençoe. Pastor J. Silva ou José Francisco, mais uma vez, grato pela sua presença, pela sua companhia. Por favor, já deixa aquele like esperto aqui, abençoa o canal e Deus abençoe sua vida. Beijo no coração, feliz 2022 e prosperidade para vocês em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.